Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, quarta-feira, dia 21 de agosto, hoje a igreja celebra a memória de São Pio X. E o evangelho que vamos meditar hoje se encontra em Mateus, capítulo 20, versículos do 1 ao 16a, que diz assim: Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos esta parábola. O reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo. Viu outros que estavam na praça desocupados e lhes disse: Ide também vós para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às 3 horas da tarde, e fez a mesma coisa, saindo outra vez pelas 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse: Por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: Porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 5 da tarde e cada um recebeu uma moeda de prata. Em seguida, vieram os que foram contratados primeiro e pensavam que iam receber mais. Porém, cada um deles também recebeu uma moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Estes últimos trabalharam 1 hora só, e tu os igualaste a nós, que suportamos o cansaço e o calor o dia inteiro. Então o patrão disse a um deles: Amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos uma moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho o direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja porque estou sendo bom? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, uma pergunta: graça ou merecimento? Veja, a nossa experiência de Deus nos faz perceber que tudo vem da ação da graça de Deus? Ou será que a nossa experiência de Deus nos leva a concluir que as graças, os favores de Deus, aquilo que Deus nos proporciona, os favores de Deus, são merecimentos nossos? Jesus hoje conta uma parábola, né? Um patrão que tinha uma vinha e foi contratar trabalhadores para a sua vinha. Veja, começou cedo da manhã a contratar e até às 5 horas da tarde contratou os últimos. Aqueles que iam trabalhar somente 1 hora. Interessante porque quando chegou o final do expediente, o patrão chamou o administrador e pediu para que este fizesse o pagamento, começando pelos últimos, ou seja, começando por aqueles que foram contratados às 5 horas da tarde e que, portanto, trabalharam só 1 hora. 1 hora ao dia. E estes últimos receberam a mesma quantia, né, a mesma quantia do que os que trabalharam o dia inteiro. Olha só, é o que vai dizer aqui o Evangelho, né? Vieram os que tinham sido contratados às 5 horas da tarde
E eles receberam quanto? Diz aqui o Evangelho, uma moeda de prata. E aqueles primeiros receberam também uma moeda de prata, a mesma quantia. Mas veja, quando aqueles primeiros que foram contratados viram que tinham recebido o mesmo valor, a mesma quantia do que tinham sido contratados às 5 horas da tarde, eles ficaram resmungando, eles ficaram chateados. Como é que pode? Você igualou estes últimos a nós, nós que suportamos aqui o calor, o cansaço, o dia inteiro, e estes trabalharam 1 hora só, e tu os igualaste a nós. Está errado, isso é injusto, né? E o patrão vai dizer, não, eu não sou injusto, eu não fui injusto contigo. O que nós combinamos? O que nós combinamos foi algo justo, primeira coisa. O que combinamos foi justo. Então, eu não fui injusto contigo. Mas olha o que vai dizer no final, né? Olha só. Por acaso não tenho o direito de fazer o que eu quero com aquilo que me pertence? Gratuidade. Ou estás com inveja porque estou sendo bom? Ah, meu povo, veja. Bondade de Deus. E muitas vezes é interessante isso, como as coisas vão se repetindo, né? Tem muita gente que às vezes olham para a vida do outro, percebe quantas graças o outro recebe de Deus, quantas maravilhas Deus realiza, e às vezes o que a inveja faz? A inveja faz a pessoa dizer assim, por que não eu? Por que não eu? Por que ele? Por que ela? Por que isso não acontece assim comigo? Por que Deus não me abençoa desse jeito? Por que eu não tenho o que o outro tem? Fica se comparando com os outros. E quem vai se comparando com os outros e ficando com inveja dos outros é porque também não reconhece a bondade de Deus na sua vida. Deus não foi injusto com aqueles primeiros trabalhadores contratados. Não. É tanto que no início do Evangelho, quando o patrão vai chamar aqueles da primeira hora, né? Da primeira hora, então o que eles combinam? O que é combinado ali? O que é acordado ali entre eles, né? Diz aqui, combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Eles combinaram o que era justo. Mas na frente vai dizer, eu vos pagarei o que for justo. Justo. Deus não é mesquinho. Deus é justo, Deus é bondade, Deus é caridade. Não cabe a nós termos inveja, não cabe a nós termos ciúmes, não cabe a nós ficarmos nos comparando uns com os outros. Não, não. Reconheçamos a bondade de Deus na nossa vida e continuemos trabalhando na vinha do Senhor, que é a sua igreja. Ah, meu povo, devemos trabalhar porque amamos a Deus. E claro, Deus é justo. Não nos deixará faltar aquilo que for necessário para a nossa vida. Deus sempre vai suprir as nossas necessidades, porque Ele ama, porque Ele zela, porque Ele cuida de nós. Que você hoje faça essa experiência, a experiência da bondade de Deus, mas que essa experiência transforme o teu interior, o teu coração, para que a inveja, o ciúme, não se instale dentro de você. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.